Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se hoje caísse dinheiro todos os meses na sua conta, sem você precisar trabalhar, você acha que precisaria de quanto para poder se sustentar, para poder manter o seu padrão de vida igual tá hoje, só que sem você precisar trabalhar? Tirar toda essa rotina de trabalho, de ter que acordar cedo, de ter que voltar tarde, de ter que pegar ônibus, trânsito e tudo mais. Tira essa rotina e foca somente em viver a vida. Você acha que precisaria de quanto para poder estar vivendo tranquilo? Porque eu vejo muita gente falando de dividendos como se fosse algo impossível, como se fosse impossível se aposentar com os investimentos, com dividendo. As pessoas acham que é coisa para milionário, que precisa ter no mínimo R$ 1 milhão para poder estar investindo. Mas a real é que ninguém ensina a fazer a conta certa, porque cada pessoa tem um padrão de vida diferente. Então, para cada pessoa parar de trabalhar e poder viver de renda passiva é um valor diferente. Então fica comigo até o final que eu vou estar abrindo a calculadora com você e vou estar te mostrando quantos reais você precisa ter investidos para poder estar vivendo de renda passiva. Eu vou te mostrar qual valor investido você precisa, quantos reais de dividendos você vai estar recebendo e qual taxa de juros você precisa ter. Tudo isso começando do zero. E pra quem não me conhece, eu sou o Xande, tenho 22 anos. E cara, primeira vez que eu ouvi falar de dividendos, eu pensei, mano, isso não é real, é impossível ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Eu juro que minha cabeça meio que virou uma chave. Eu testei, recebi meu primeiro dividendo e quando isso aconteceu, velho, eu simplesmente descobri, não descobri uma forma de ganhar dinheiro, mas eu descobri uma forma de ter liberdade. Porque imagina, você nunca mais precisar trabalhar na sua vida. Eu sei que é muito louco imaginar isso, só que imagina, você não precisar acordar pensando em trabalho, não precisar dormir pensando em trabalho, você ter uma rotina simplesmente feita para viver, sem ser dedicada ao trabalho. Só que claro, ficava aquela dúvida de quantos reais eu preciso ter para poder estar vivendo de investimentos. E é um pouco complicado, porque algumas pessoas falavam que precisa de R$ 1 milhão para poder viver com 5 mil, porque os outros 5 mil precisavam investir. Aí tinha outros que falavam que a taxa de juros não poderia ser de 1%, tinha que ser menos. Tinha outros que falavam que a taxa de juros poderia ser maior. E cara, era uma loucura, não tinha como você saber qual era o valor exato que você ia se aposentar, a não ser que você mesmo fizesse o cálculo através da sua realidade. Você ia colocar o valor que você investe, o valor da taxa de juros que você consegue. Então seria um cálculo 100% feito para a sua realidade, porque a realidade de todo mundo é diferente. E é isso que eu vou estar te mostrando nesse vídeo. Além das simulações que eu vou estar fazendo, eu ainda vou te ensinar a calcular, que você vai poder estar entrando lá no site, na calculadora, tudo certinho e fazer sua própria simulação. E tem uma frase que eu nunca esqueci do livro que eu li, aquele livro branquinho que está em pé. Não sei se vai dar para ver ali, mas é um livro branco que está em pé. A Psicologia Financeira. Cara, esse livro é sensacional, que ele mostra que os investimentos é muito mais do que dinheiro. Não é só dinheiro em si, é mais comportamental do que o dinheiro. E essa frase fala exatamente assim: não é sobre ser brilhante com dinheiro, e sim ser consistente por muito tempo. Porque não importa se você investe muito, investe pouco, cara, de qualquer forma, o mais importante é você investir por muito tempo. Você pode estar investindo 5 mil reais por mês, só que o que vai adiantar se você investir durante um ano só? Se você desistir em um ano, 2 anos, 3 anos, não vai adiantar muita coisa. Agora, se você manter a consistência, se você investe 500 reais todos os meses, 200 reais todos os meses, por 10, 20, 30 anos, cara, sua vida financeira vai ser outra. Você simplesmente vai ter construído um patrimônio absurdo. E a maioria das pessoas desistem porque acha que precisa investir muito e por pouco tempo. Só que é totalmente ao contrário. Você tem que investir pouco. Não digo pouco assim, não necessariamente você precisa investir pouco. Mas quando eu falo que você precisa investir pouco, é querendo dizer que você também tem que viver sua vida. Você tem que viver o hoje, você tem que pagar suas contas, tem que estar aproveitando o momento e dedicando um pouquinho todos os meses para o futuro. Isso é o básico que você precisa fazer. Porque o que adianta você pegar tudo que ganha e ficar investindo? Você não vai conseguir manter a consistência por 5, 10, 20 anos. Você vai desistir no meio do caminho. Então, antes de falar de números, eu preciso alinhar a sua cabeça para você entender perfeitamente o que eu vou te mostrar. Como eu falei, não é só sobre números, não é só sobre dinheiro. É mais comportamental mesmo. Você precisa ter aquela mentalidade de investidor para não desistir no meio do caminho. Então, cara, se esse vídeo já te fez entender alguma coisa até aqui, se você está curtindo esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like também. Provavelmente vai ser um dos melhores investimentos da sua vida, porque cada vídeo que passa eu tô buscando melhorar a qualidade tanto na gravação quanto nos ensinamentos. Então, cara, não vacila, já se inscreve no canal e deixa o like também. E claro, fica comigo até o final, que a parte mais importante desse vídeo ainda nem começou. E o primeiro passo é entender quantos reais a gente precisa para poder estar vivendo de renda passiva. Cada pessoa é uma pessoa diferente, cada pessoa tem gastos diferentes, tem pessoas que tem que cuidar de 2 crianças, uma criança, tem pessoas que não tem filho, então não tem um gasto maior.
Então, cara, para aí e pensa, quantos reais você precisa para poder viver tranquilamente? E eu não tô falando de 1 milhão de reais, 5 milhões, não tô falando dessas coisas. Eu tô falando bem real mesmo, tipo, o mais básico possível. Por exemplo, se você ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil reais por mês, seu padrão de vida tá nisso, então o justo seria mais ou menos 5 mil, 6 mil, 8 mil reais por mês. Seria praticamente o dobro do que você já vive hoje, só que sem precisar trabalhar. Você iria poder estar curtindo e, lógico, pegando uma parte para reinvestir e sempre estar aumentando. Então, deixando bem claro que eu vou ser o mais realista possível. Eu já tô com um simulador de juros compostos aqui para poder estar calculando. Essa é a calculadora de juros compostos, que é a calculadora de investimentos, para poder estar calculando o reinvestimento e tudo mais. Então, cara, o primeiro ponto, valor inicial, R$0. Você está começando do zero, você não tem nenhum real ainda. Você vai começar investindo aos poucos. Taxa de juros, a gente vai colocar 12% ao ano. O investimento mensal, a gente vai colocar aqui R$300 por mês. R$300 por mês que não vão aumentar. Vai continuar R$300 por mês pela quantidade de tempo que a gente vai calcular aqui. Eu vou estar colocando 5 anos. 5 anos já é um período considerado bom. Se você não desistir em 5 anos, significa que você vai conseguir investir por muito mais tempo. Então, cara, eu vou colocar aqui 5 anos e podem ver que com o aporte de R$300 por mês pelo período de 5 anos, teriam saído do nosso bolso R$18 mil, a gente teria ganhado em juros, em dividendos, R$6.100 e o valor total final que a gente teria sido de R$24 mil. Então, para vocês verem, não é um crescimento muito grande. Aí você deve pensar, poxa, 5 anos para ter somente R$24 mil investidos, em 10 anos eu teria somente 50. Pelo cálculo, assim, olhando de cabeça, na lógica, assim, seria praticamente R$50 mil investidos. Só que a gente está falando dos investimentos, que é dinheiro fazendo mais dinheiro. Então, se a gente dobrar o período aqui, dobrar a quantidade de anos, colocar para 10, a gente não vai ter o dobro de patrimônio. A gente vai ter um valor muito maior. Podem ver que o valor total final ficou de R$66.579,01. Saiu do nosso bolso R$36 mil. E o total de juros, total de dividendos, R$30 mil. Praticamente tudo que a gente investiu, a gente teve de lucro, teve de dividendos, de rentabilidade. E infelizmente não daria pra gente viver de dividendos porque esse patrimônio não dá nenhum salário mínimo. Podem ver que a gente estaria recebendo algo em torno de R$623 de rentabilidade, de dividendos. Então, bora descobrir quanto que a gente precisa ter investido para estar ganhando pelo menos um salário mínimo, R$1.500. Se a gente acrescentar mais 5 anos, deixar o período aqui em 15 anos, a gente vai ter investido o total de R$54 mil. De rentabilidade, a gente vai ter ganhado 87 mil. Podem ver que já aconteceu um negócio aqui diferente. Tudo que a gente teve de lucro já é maior do que o dinheiro que saiu do nosso bolso. Então aqui começa a fazer aquela mágica, começa a acontecer aquela mágica no caso. A gente vai ter um patrimônio total de R$141 mil. E agora bora ver quanto que a gente vai estar recebendo em dividendos. Só descer aqui embaixo e a gente vai estar recebendo R$1.326 de rentabilidade de dividendos. Infelizmente ainda não é o salário mínimo, mas está muito perto, a gente já pode considerar como se fosse. Se a gente aumentar só mais um ano, deixa eu ver aqui, 16 anos. 16 anos eu acredito que já vai dar o salário mínimo. Então, já vai dar R$1.521 de dividendos de rentabilidade com 15 anos, 16 anos investindo no caso. 16 anos investindo R$300 por mês. E se você simplesmente tivesse só juntado esses R$300 por mês em um cofrinho, você teria acumulado somente R$57 mil. Só que como você investiu, como você fez seu dinheiro trabalhar, você teria o patrimônio de R$162 mil e estaria recebendo aquele valor em dividendos, praticamente um salário mínimo. Só que a gente sabe que no Brasil viver com salário mínimo não dá certo, é praticamente impossível. Então vamos colocar aqui 25 anos. 25 anos investindo somente R$300 por mês. Eu não estou nem considerando que você vai receber um aumento salarial, que você vai investir um valor maior. Eu estou considerando simplesmente R$300 por mês ao longo de 25 anos. Que é praticamente impossível, então você vai conseguir investir um valor um pouco maior. E investindo R$300 por mês pelo período de 25 anos, teriam saído do nosso bolso R$90 mil. De lucro, a gente já teria ganhado mais de R$400 mil, velho. Olha que loucura, mais de R$400 mil somente de dividendos, de rentabilidade. E claro, patrimônio total final de R$505 mil. Cara, isso aqui é loucura, tem pessoas que simplesmente nunca vão ter isso aqui na vida.
Não porque elas não querem, mas porque elas não foram ensinadas, elas não sabem nem que os investimentos existem. Com esse patrimônio, a gente já estaria recebendo R$ 4.752 por mês. Eu sei que não é um valor absurdo, para ficar 25 anos investindo realmente é um valor baixo, só que eu tô deixando bem claro aqui que é uma rentabilidade somente de 12% ao ano, que é considerado fácil de conseguir no longo prazo, e outra, considerando aportes de R$ 300 por mês, sem estar aumentando para 500, sem estar aumentando para 600, que é praticamente o dobro. Eu tô considerando somente R$ 300 por mês. Agora imagina você, começa a investir com 20 anos e fica investindo por mais 25 anos. Com 45 anos você estaria aposentado praticamente, sem depender de governo, sem depender de ninguém, simplesmente com os investimentos que você construiu. Só que olha que louco, olha o que acontece quando a gente dobra o nosso aporte. Eu vou colocar aqui, ó, R$ 600 por mês pelo mesmo período de 25 anos. Teriam saído do nosso bolso R$ 180 mil, total de lucro, de valorização, de dividendos, de rentabilidade, R$ 831 mil, e o total final, R$ 1 milhão investidos. Cara, imagina você com 45 anos, se você tiver começado com 20, claro. Por isso que eu tô ensinando vocês a calcular também, que assim você consegue fazer a simulação para sua vida. Mas vamos supor que você tem 20 anos, se você não tivesse, se você já tiver 30, 40, imagina só você tivesse começado a investir com 20. Com 45 você teria R$ 1 milhão de patrimônio, e eu não tô nem falando em arriscar muito dinheiro, fazer investimentos arrojados, nem nada do tipo. Eu tô considerando uma rentabilidade de 12% ao ano, que é uma rentabilidade considerada fácil de conseguir. Você estaria recebendo mais de R$ 9.500 por mês sem precisar trabalhar. E mano, isso é muito louco. E é mais louco ainda quando você vai brincando aqui. Quando a gente coloca aqui R$ 900 por mês, que aí você já teria R$ 1.500.000. Quando você coloca R$ 1.500 por mês de investimento, você já teria mais de 2 milhões. E eu sei, parece impossível a gente investir R$ 1.500 por mês. Eu também achava isso quando eu comecei a investir com R$ 50 por mês. Esse foi meu primeiro aporte, foi R$ 50 por mês. Fiquei investindo somente R$ 50 por 4 meses. Tipo, R$ 50 na minha reserva, R$ 50 nos investimentos. E depois de 4 meses eu consegui aumentar meu aporte. Consegui aumentar meu aporte para R$ 100, depois aumentei para 300, 500. Teve meses que eu investi 1.000, teve meses que eu não investi. E cara, eu sempre fui fazendo isso, e hoje em dia eu já consigo investir mais de R$ 1.000 por mês fácil. Porque eu tomei a decisão de trabalhar mais para poder ganhar mais dinheiro. Eu uso 90% do meu tempo para trabalhar e ganhar mais dinheiro, e somente 10% do meu tempo para poder estar investindo esse dinheiro. Então pensa, quando eu comecei a investir no meu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de investimentos, eu achava que eu nunca na minha vida ia conseguir investir R$ 500, R$ 1.000 por mês. E hoje em dia eu já consigo investir mais de R$ 1.000 por mês tranquilamente. Porque, como eu falei, eu tomei a decisão de trabalhar mais para ganhar mais e investir mais. Só que também eu tô mantendo o padrão da minha vida baixo. Eu não tô preocupado em comprar carro, em comprar moto, em financiar um monte de coisa, parcelar celular novo. Eu não tô preocupado com essas coisas. Eu tô preocupado em acumular patrimônio para mim poder viver de renda passiva no futuro. Então eu tô mantendo um padrão de vida baixo, tô cortando gastos e invisto toda a diferença. Tem mês que eu consigo investir um valor maior, tem mês que eu consigo investir um valor menor. Só que de qualquer forma, eu tô sempre investindo. E é aí que entra outra ideia forte do livro que eu falei, A Psicologia Financeira. E cara, o tempo é o fator mais injusto. Injusto porque quem começa cedo, quem começa com 18 anos, 19 anos, 20 anos, vai ganhar muito mais dinheiro no futuro. Pelo simples motivo, eles começaram primeiro. E eu falo injusto porque a escola não ensina isso pra gente, nossos pais não ensinam isso pra gente, não porque eles não querem que a gente saiba, mas porque eles nem sabem disso. Então, cara, só de você saber o que é investimento, o que é dividendo, você tá acima de simplesmente toda a população brasileira que não sabe o que é investir, não sabe essas coisas. Então, cara, siga firme na sua estratégia, continue investindo todos os meses, procure cortar gastos para poder estar investindo mais, manter seu padrão de vida baixo, só que claro, nunca deixando de viver o hoje, como eu falei. Você também precisa viver o hoje, aí para isso precisa trabalhar mais, para poder estar ganhando mais. Viver de dividendos não é um atalho para você ficar rico rápido nem nada do tipo, pelo contrário. Viver de dividendos é um plano. Você simplesmente tem a meta de viver de dividendos, aí você tem que traçar um plano para poder chegar lá. Não simplesmente você quer ficar rico, então você vai investir para isso. Não, não é assim que funciona. Não é sobre parar de trabalhar amanhã. É sobre você saber que nunca mais vai precisar trabalhar no futuro, porque você está construindo o seu próprio futuro. Aí quando você entende isso, a ansiedade diminui, você fica mais confiante, você começa a ser uma pessoa melhor, você sabe que tudo na sua vida está dando certo.
Então, cara, os investimentos simplesmente podem salvar a vida de qualquer pessoa que está em depressão, de qualquer pessoa que tem ansiedade. E eu falo isso porque a maioria dos casos são pessoas preocupadas com o futuro. Só que quando você está construindo seu futuro, quando você sabe que vai dar tudo certo, qual preocupação que você tem? Então você já corta todos esses problemas, consegue trabalhar melhor, consegue trabalhar mais inteligente para ganhar mais dinheiro, para poder investir mais e só acelerar seu crescimento. E é exatamente sobre isso que eu falo aqui no canal. Eu não sei tudo, mas tudo que eu sei eu tento passar para vocês. Então, cara, saiba que é devagar, só que é um devagar que vai chegar, você pode ter certeza disso, você só precisa manter a consistência. E se você quer dar o próximo passo, esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado é um vídeo onde eu mostro minha carteira de investimentos, dividendos, rentabilidade, é um vídeo completo onde eu mostro minha carteira. Nesse vídeo aqui eu só mostrei os cálculos, só que nesse vídeo aqui eu mostro minha estratégia, eu mostro tudo. Então, cara, sai desse vídeo e já vai pra esse aqui.